A gente acrescenta na nossa conversa o professor Gustavo Sampaio, agora para entender como a gente pode avançar com o que a gente tem de informação dentro de tanta imprevisibilidade, o campo jurídico dessa discussão e desse dilema agora envolvendo os bancos e aplicação ou não da Lei Magnitsky. Como a gente viu dentro do relato da Mariana, principalmente aqui no começo do programa, a vontade, a tentativa, os esforços de Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo nas articulações lá nos Estados Unidos é que a aplicação da Magnitsky se passe também para as contas brasileiras do ministro Alexandre de Moraes, trazendo no contexto de que os sistemas bancários, todos eles, têm relações internacionais também envolvidas, mas a gente ainda não entendeu direito qual que é o nível da aplicação da Lei Magnitsky, se ela não se aplicaria só em questões envolvendo transações com o dólar, com o território americano. E agora, então, esse recado do ministro Flávio Dino com um tom mais político de defesa da soberania do país, na mesma linha que a gente viu também uma entrevista recente do ministro Alexandre de Moraes ao Washington Post. Professor Gustavo Sampaio se juntando aqui a gente, já começo soltando essa polêmica do dia aqui para você, professor. Como que a gente chega nessa terça-feira agora no entendimento? O que a gente tem de fato para entender o limite da aplicação da Magnitsky, até que ponto essa história pode se escalar em termos de sanções financeiras aos ministros aqui? Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Natália, Couto, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham no UOL. O que está acontecendo, Natália, é o que inexoravelmente aconteceria, porque a soberania existe. Ela juridicamente é definida como grau máximo de poder. Não há grau maior de poder nas relações internacionais e nos estados nacionais do que a soberania em si. E o Brasil também não pode acovardar-se. Ele tem, num dado momento, quando chamado a decidir, e dizer o óbvio. O que o ministro Flávio Dino disse na decisão na ADPF, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 1178, foi o óbvio, o evidente, que a lei estrangeira só se aplica no Brasil nas hipóteses do direito internacional privado e quando o Brasil admite, e que uma sentença estrangeira só se aplica em território brasileiro quando o procedimento de homologação de sentença estrangeira é observado, o que, aliás, está no texto constitucional. A própria Constituição da República diz, no seu artigo 105, inciso 1º, que é o Superior Tribunal de Justiça, por aqui, nosso país, que tem competência para dizer se uma sentença estrangeira pode ou não se aplicar em território brasileiro. Mas o problema não é meramente jurídico, e ele é juridicamente quase sem solução, Natália. Porque as instituições financeiras agora estão premidas entre duas forças. Porque essa ideia antiga de que o território é a base geofísica do exercício da soberania, de que o território também é um elemento constitutivo do Estado, como a soberania também é um elemento constitutivo do Estado nacional, essa ideia é válida na atualidade, mas ela colide com as relações econômicas no mundo tecnológico. Relações essas que são relações virtualizadas, transnacionalizadas e virtualizadas. Então os bancos agora dizem, eu estou sim disposto a cumprir a lei brasileira e a ordem judicial brasileira. Mas esses bancos têm relações imbricadas com o capitalismo norte-americano, detenções pelo capitalismo norte-americano, e eles podem sofrer sanções graves se esse ato de arrogância da Casa Branca não for observado por eles. Olha, eu falo uma coisa, Natália, em sede retórica, mas que tem algum significado. Eu não queria estar no lugar do sistema financeiro agora. Porque, como diz o velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, se os bancos agora descumprirem a decisão judicial do Brasil e descumprirem a lei brasileira, eles poderão sofrer sérias sanções. Todavia, se eles disserem aos Estados Unidos, eu preciso fazer essas operações por aqui, porque eu preciso cumprir a determinação da soberania do Brasil, os americanos vão dizer, está bem, e eu te desligo do lado de cá, ou te sanciono, ou te imponho multas insuportáveis, ou te descredencio da Agência Nacional de Regulação estadunidense. É uma situação delicadíssima, Natália, aparentemente sem solução. Nós temos que torcer para que os esforços diplomáticos, negociais se intensifiquem e que façam com que a travessia seja possível, que todos sobrevivam até o retorno a um possível oceano de calmaria
e de normalidade. Porque neste momento, inexoravelmente, as consequências virão e essas consequências poderão não ser pequenas. Com certeza, professor. E até dentro do que o professor Green falava aqui, só registrando, a gente já tem um impacto dessa incerteza toda também no mercado Ibovespa, principal índice da Bolsa, caindo e encerrando em queda de 2,10% nessa terça, dólar fechando em alta também, cotado a 5,49. Couto, eu queria fazer uma pergunta para o professor. Queria sim, Gustavo, eu me lembrei de um caso mais ou menos recente, que chegou a comentar aqui no jornal também, o caso do Robinho, jogador de futebol, que foi acusado de cometer um estupro na Itália, né? Foi julgado lá, e aí ele veio para o Brasil e foi julgado novamente, foi referendada a sentença dada na Itália. Nesse caso, claro, não tem nada uma coisa que ver com outra, mas de uma decisão externa ser aplicada aqui no Brasil não é uma coisa que... O que o Flávio Dino, no fundo, disse é o seguinte: qualquer decisão de fora que venha para cá tem que ser aprovada ou não pelo Supremo Tribunal Federal. A última palavra é da Justiça brasileira, certo? Como é que a gente pode tentar explicar isso para os leigos? Certíssimo. Veja, se nós aqui já estamos de acordo que a soberania é grau máximo de poder, cada Estado nacional tem o seu, e cada Estado nacional tem o seu território onde a sua soberania se aplica. Ora, quando o juiz estrangeiro profere uma decisão, nós sabemos que a função jurisdicional, a função do juiz, é uma função de soberania, é uma função do feixe interno da soberania do Estado nacional. Ora, quando um juiz na Itália profere uma decisão, ou um tribunal na Itália, essa decisão é soberana na Itália e vale para o território italiano. Mas ela pode se aplicar em território brasileiro? Pode, desde que haja o quê? Homologação da sentença estrangeira. Por que tem que haver homologação da sentença estrangeira? Para que o Brasil diga, numa cooperação internacional, num ambiente de colaboração com os Estados estrangeiros, que ele sim quer observar a sentença estrangeira, desde que ela não ofenda a ordem pública nacional do Brasil. Você citou o caso Robinho. Robinho foi condenado em 3 instâncias, inclusive pela Corte de Cassação na Itália. Veio para o Brasil. O Brasil não podia extraditá-lo porque ele é nacional brasileiro. O Brasil se comprometeu a quê? A examinar se aquela sentença estrangeira, aquela sentença italiana, poderia ou não se aplicar no Brasil, se ela ofenderia ou não a ordem pública brasileira. O Superior Tribunal de Justiça se reuniu na sua Corte Especial e decidiu: a sentença é boa, de acordo com a ordem pública brasileira, pode se aplicar. E Robinho está cumprindo pena no Brasil. Ponto. O procedimento foi atendido. É o que Dino está dizendo. O que Dino está falando é que qualquer decisão estrangeira, ela pode se aplicar no Brasil desde que o Brasil autorize. Assim como qualquer lei estrangeira pode ter algum efeito negocial, vigencial no Brasil, se o Brasil assim entender possível. É uma questão de soberania. O problema é que, diferentemente do caso da Itália, no caso aqui nós estamos falando de um ato do governo norte-americano baseado no erro de aplicação de uma lei, que é a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky se destina a outra finalidade e ela é muito importante. Ela se destina a sancionar chefes tiranos de estados estrangeiros que autorizem tortura, que façam práticas desumanas nos seus estados, ou agentes externos inimigos da pátria americana que a ameacem de terrorismo ou coisas assim. É para isso a Lei Magnitsky? Não é para sancionar um juiz da 4ª maior democracia do mundo. Ora, então quem é que pode agora dizer se a Lei Magnitsky foi mal aplicada ou não, com força soberana para isso? É o Poder Judiciário dos Estados Unidos da América, não é o Poder Judiciário do Brasil. Isso terá que ser questionado no Poder Judiciário americano. Enquanto isso não acontece, nós ficamos por aqui, dizendo o óbvio, reiterando evidências, dizendo o que a Constituição manda dizer e torcendo para não acontecer o pior, Ricardo. Beleza, professora. A gente vai aproveitar para fazer um rápido intervalo. Quem está acompanhando a gente na TV são só 3 minutinhos, mas a conversa segue lá no YouTube.
Estamos de volta aqui agora durante só o nosso intervalo no YouTube. Queria aproveitar para te ouvir também, professor, sobre as respostas, né? Diante dessas dúvidas todas de como vai ser aplicada ou não a Lei Magnitsky, bancos públicos e privados têm aconselhado ministros do STF a abrirem contas em cooperativas que não sejam alcançadas pelo governo norte-americano. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Até agora, só Alexandre de Moraes, a gente sabe, foi atingido pela punição, mas já existe aí essa prevenção, essas tentativas que a gente está vendo dentro também de um certo caos em termos de comunicação, porque a gente sabe que muito disso é usado em termos da retórica, do discurso, para criticar o STF ainda mais, professor. Nesse momento que a gente está agora, o que a gente pode ver de organizações e respostas públicas ou não da Corte dentro do que a gente está vendo e da pressão aumentando dos Estados Unidos? Natália, eu vejo que o Brasil ele tem que se assenhorar na sua soberania. Ele também não pode renunciar a coisas irrenunciáveis. Esse é o ponto. É isso que muitos não estão entendendo nos pronunciamentos, por exemplo, do ministro Dino, por exemplo, do ministro Moraes. Na vida, nós podemos renunciar o renunciável, não renunciar o irrenunciável. Soberania não se renuncia, né? Então, nós temos questões que têm que ser ditas. Agora, ao mesmo tempo em que soberania não se renuncia e que coisas óbvias têm que ser reiteradas, Natália, nós temos que reconhecer a realidade da vida e do mundo. Nós estamos falando de uma imposição de força que vem do governo americano. O governo de um país que tem cerca de 14 vezes mais produto interno bruto do que o Brasil. O governo de um país que controla 25% do orçamento militar do planeta. Tem uma hora que a lei, que a Constituição, que a retórica, que o dizer, que a sentença judicial, nada resolve. Nós estamos falando de um momento difícil. A nossa sorte é que o presidente Donald Trump, ele é uma pessoa típica do mundo da pós-verdade, é um líder populista da direita do mundo da pós-verdade, e ele muitas vezes recua, negocia, recua aqui e ali. De modo que eu acho que as instituições financeiras no Brasil poderiam fazer um esforço colaborativo, junto com as entidades, grandes entidades de representação, como a CNSEG, como a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN e outras, para negociar com o capital, com o capitalismo americano, provando, inclusive, que os setores econômicos dos Estados Unidos também estão sofrendo com isso, para que, aos poucos, a pressão dos próprios setores econômicos nos Estados Unidos, talvez do próprio sistema americano financeiro, possa levar a um afrouxamento dessas sanções. Nós não temos outro caminho, Natália. Nós não temos muito mais a fazer. O que o Brasil poderia fazer, ele já fez. Agora, de fato, dizer que ministros corram para forças financeiras que não tenham dependência do capital americano é um bom caminho. O problema é que nós não chegamos ainda no plano ideal, que é buscar um multilateralismo que faça com que o Brasil não seja mais um eterno dependente de uma nação estrangeira. As grandes bandeiras de cartão de crédito que nós usamos são norte-americanas. As redes sociais que nós usamos são quase todas controladas pelos Estados Unidos. Muita coisa entre nós depende dele. Já estamos de volta aqui do nosso intervalo. Pode ir lá, Coutinho. Desculpa interromper. É o seguinte, você terminou a tua resposta anterior e deixou no ar, eu queria insistir nisso. Você falou, vamos fazer assim, 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 para que não aconteça o pior. Eu pergunto, o que seria o pior a essa altura do campeonato? Eu acho que o pior nessa altura do campeonato, Coach, é uma pane no sistema financeiro. É disso que eu temo. Por quê? Porque o sistema financeiro que está sediado no Brasil, embora haja leis nacionais protetivas que garantam a primazia do capital brasileiro, a submissão ao Banco Central do Brasil, às instâncias regulatórias do próprio Brasil, nós sabemos que o nosso sistema financeiro e nosso sistema econômico tem uma grande dependência em relação ao sistema econômico norte-americano. Então, a depender de os Estados Unidos aplicarem ou não sanções, e é disso que eu falo, dos possíveis recuos da Casa Branca, eu conto com eles, mas se realmente os Estados Unidos aplicarem sanções, por exemplo, se o sistema financeiro brasileiro, cumprindo as determinações do Supremo Tribunal Federal, disser aos Estados Unidos, eu preciso cumprir as determinações brasileiras, e se isso lhe gerar sanções avassaladoras, como, por exemplo, inviabilidades negociais, descredenciamento
na Agência Nacional de Controle nos Estados Unidos da América, sanções às altas instâncias de direção desse sistema, nós podemos ter o quê? Um problema funcional no sistema financeiro das grandes instituições no Brasil. E se isso acontecer, nós teremos uma devastação na nossa economia. É disso que eu receio. Então eu sigo a contar que esse discurso norte-americano, típico de um líder populista da direita como Donald Trump, seja um discurso nas imediações de um recuo. Porque se ele levar a sério e aplicar a sanção, teremos problema. Entender até que ponto a gente pode chegar aqui, né, professor? Muito obrigada pelas análises sempre muito necessárias no nosso All News. Até uma próxima oportunidade. Até, Natália, Eduardo, Couto. Espero que tenhamos melhores momentos em breve.